Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha aqui mais um vídeo e é claro, informativo. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai trazer para vocês os 7 tipos de espíritos obsessores que existem. Lembrando que o principal objetivo de nomearmos esses espíritos obsessores é apenas facilitar a identificação de cada um deles e assim, é claro, entender melhor sua origem e os motivos, né? Não temos a mínima intenção de menosprezá-los. Até porque eles são nossos irmãos espirituais e também estão em evolução. Espíritos obsessores, muitas das vezes, pessoal, são espíritos que às vezes estão perdidos no plano espiritual e acaba por um certo período, acabam virando ali espíritos obsessores. E é claro que essa obsessão espiritual acaba também prejudicando nós aqui que estamos em terra. Por isso que é muito importante a gente poder identificar esses espíritos, tá certo? Que são os espíritos obsessores. E aqui a gente vai falar dos 7 tipos de espíritos obsessores, para você também poder identificá-los, tá certo? Peço a você que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, lembrando que temos vídeos todos os dias e é informação aqui, conteúdo para todo mundo, seja você da Umbanda ou de outra doutrina ou de outra religião. E peço também que compartilhe este conteúdo para outras pessoas, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar a muitos, tá ok? Para o vídeo não se alongar, vamos lá. Então, pessoal, primeiramente, a gente vai falar aqui sobre o espírito obsessor caseiro. É o nosso primeiro tipo de espírito obsessor, é o obsessor caseiro. A descrição é uma alma desencarnada que em vida tinha muito apego a um certo lugar e escolheu continuar vagando por ali. Na maioria das vezes, é um espírito solitário, que continua perdido, e por isso continua morando no mesmo local. Como qualquer obsessor, é um ser desequilibrado e desajustado. Porém, normalmente não tem más intenções. Seu comportamento raramente tenta fazer mal às pessoas, mas muitas vezes tem a intenção de expulsá-las, pois acha que é o único com direito de morar no local. Então, esse obsessor, que é o obsessor caseiro, é aquele obsessor, aquele espírito que se impregna em determinados ambientes. Às vezes, esses espíritos, eles não prejudicam as pessoas, mas, de uma forma ou de outra, acabam expulsando os moradores daquele ambiente, pois acreditam ainda, que são donos daquele local. Então, é claro, que esse tipo de espírito, de uma forma ou de outra, ele pode interferir em nossas vidas, Então, se caso ocorre isso na sua vida, alguma consequência, algo do tipo, procure uma ajuda. O próximo espírito é o obsessor por atração. É o espírito obsessor por atração. Vamos aqui, descrição. Este espírito normalmente é atraído por afinidade, quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico, ou com afinidade às mesmas energias negativas, como raiva, mau humor, agressividade, vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio e ganância, entre outros sentimentos negativos. Ele também não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias, que ao seu ver, são prazerosas. Seu comportamento. Este espírito tem como objetivo se alimentar ao máximo das energias que ele gosta. Normalmente não quer causar nenhum mal a seu obsediado. Pelo contrário, muitas vezes ele acaba o protegendo, pois é a sua fonte de prazeres. Ou seja, pessoal, por mais que esse espírito, que é o espírito obsessor por atração, ele é atraído pelas suas energias negativas, pelas suas intenções negativas, como foi citado, mau humor, agressividade, os vícios, ciúme, inveja. Esse espírito, ele acaba se alimentando desses sentimentos. A intenção dele em si
não é te prejudicar, e sim se alimentar desse sentimento negativo. Mas o que a gente tem que entender? Esses sentimentos negativos, eles podem às vezes te prejudicar. E é claro que o espírito se alimentando desses seus sentimentos, né, ele não vai querer que você procure melhorar em sua vida. Então é algo ruim, certo? Então, se caso você tem esses sentimentos, tome cuidado. Agora, o próximo espírito aqui, o obsessor, no caso é o obsessor por amor. Vamos aqui para a descrição. Este é um espírito que desencarnou e escolheu permanecer 24 horas por dia ao lado de alguém que ele amava desesperadamente. Normalmente, é um recém-desencarnado, exemplo, um ex-marido, ex-amante ou até mesmo um familiar muito próximo. Além disso, ele normalmente não tem consciência de sua morte. Na maioria das vezes, ele está indignado, revoltado ou inconformado, principalmente por não ter mais a convivência com aquela pessoa. O comportamento. Este obsessor não tem a mínima intenção, né, de fazer mal à pessoa. No entanto, as suas potentes energias negativas acabam fazendo muito mal a quem ele ama. Ou seja, é um espírito totalmente ligado àquela pessoa que ele deixou para trás, aquela pessoa que ficou para trás, como um ex-marido, um ex-amante, enfim. É uma pessoa que fica impregnada pelo um gostar, né? O gostar é tanto que o espírito não descansa. Até mesmo o espírito imagina ou acha que está vivo. Querendo ou não, a intenção dele não é prejudicar a pessoa, mas, mesmo sem ter essa intenção, é claro que ele acaba prejudicando, às vezes prendendo, segurando a pessoa, afastando as outras pessoas que estão ao redor dela. Então, o ideal, se você sentir alguma vibração diferente, busque ali um conselho, busque uma ajuda. Se você vê que quando você começa a se envolver com outro alguém, nada vai para frente, tudo vai para trás, você acaba se separando, o ideal é que você procure ali um auxílio, tá certo? Depois temos o obsessor escravo. É o espírito obsessor escravo. Olha a descrição. Infelizmente, é comum o espírito ficar traumatizado e confuso com a sua morte e continuar a vagar como se fosse um zumbi. Isso é muito comum. Por mais triste que seja, existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos. Por medo de sofrerem, obedecem às ordens de seus chefes encarnados, seja para fazer o bem ou para fazer o mal. Infelizmente isso ocorre muito, são feiticeiros, pessoas que trabalham com necromancia, né? São pessoas que de uma forma ou de outra buscam manipular espíritos, né, que recém-desencarnados ou espíritos que às vezes estão perdidos no plano espiritual, ok? Comportamento desses espíritos são, né, espíritos que não têm um padrão de comportamento, pois as ordens de quem os comanda podem ser exatamente variadas. Infelizmente, é difícil esse tipo de espírito se libertar por si só e por isso acaba precisando de ajuda do mundo espiritual. Ou seja, espíritos obsessores escravos são aqueles espíritos que, querendo ou não, estão presos ao nosso plano, né, físico, guiado por alguém, ou seja, comandado por alguém. Esses espíritos são muito comuns, né? E quem comanda esses espíritos, na maioria das vezes, são feiticeiros, bruxos, magos, né? É um triste. Mas vamos aqui para o nosso próximo espírito obsessor, que no caso é o obsessor autônomo. É isso mesmo, é o espírito obsessor autônomo. Descrição. Alguns espíritos que eram muito apegados aos prazeres materiais quando encarnados, continuam vivendo no mundo físico, mesmo depois de sua morte. Eles vivem em bordéis, bares, pontos de uso de droga ou qualquer outro local no qual conseguem se alimentar dessas energias. Muitas vezes, por vontade própria, fazem favores para pessoas encarnadas em troca dessas energias. Ou seja, são aqueles espíritos que querem estar ali. Comportamento. Esses espíritos não têm a intenção de praticar o mal. Porém, por se tornarem escravos de seus desejos, acabam fazendo qualquer coisa para conseguirem satisfação. Olha para vocês verem, pessoal, né? Agora, próximo espírito. Obsessor, no caso é o espírito obsessor enviado. Vamos para a descrição. Espírito obsessor enviado. Esses espíritos acreditam
fielmente, que tem a missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam atitudes positivas. Normalmente, são espertos, sutis, inteligentes e, em alguns casos, são até refinados espiritualmente. Alguns deles possuem conhecimento e habilidade que às vezes são até superiores do que as de suas vítimas encarnadas. Olha para vocês verem, pessoal. Então são espíritos enviados, né? Seu comportamento, seus objetivos são destruir os frutos do bem e assim implantar os seus conceitos deturpados e negativos. Eles sempre atuam em suas fraquezas individuais, estimulando intrigas, fofocas, ciúmes, brigas e muito mais. Então, o obsessor enviado, né, aquele obsessor que procura, ele vai ali para se alimentar da negatividade. Sentiu ali uma energia fluídica negativa, pessoal, procure um auxílio. Próximo espírito obsessor, temos aqui o espírito obsessor vingativo. Olha para vocês verem, espírito obsessor vingativo. Vamos para a descrição. Este é um caso mais raro de obsessão, porém é um dos piores, pois os motivos deste obsessor estão firmemente enraizados no passado. Normalmente, nossa memória ela é limitada ao que está registrado, né, ao nosso cérebro físico, ou seja, não lembramos dos acontecimentos antes de reencarnarmos, isso é claro. Já este obsessor tem essas dolorosas lembranças, como se tivesse acabado de acontecer. Ele ainda sente na própria pele aquelas dores profundas, ou seja, aquele espírito, né, aquele espírito obsessor que carrega alguma angústia de vidas passadas, tá certo? Seu comportamento, ele se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos de seu obsediado, né? Por ter essas memórias negativas, é motivo por muito ódio e está disposto a seguir seu obsediado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. Olha para vocês verem, pessoal. Tá aí, a gente falou sobre 7 tipos de espíritos obsessores. Lembrando, pessoal, né, todo o conteúdo aqui é simplesmente para passar informação para você também poder identificar esses espíritos. Uma vez lembrando, se é um espírito obsessor, mesmo se ele não tem a intenção de te prejudicar ou de te fazer mal, é algo negativo, é algo ruim, porque ele está obsediando a sua vida. Então, caso você tenha alguma sequela de alguma coisa, algo negativo esteja acontecendo e muitas das vezes sem motivo, procure algum auxílio, procure uma ajuda, para que esse espírito que está ao seu lado, às vezes te obsidiando, possa ser identificado e desta forma ser combatido. E para que ele possa, né, claro, deixar você viver a sua vida, né? Lembrando que é apenas informação. Espero que todos tenham gostado e espero também que todos tenham entendido aí sobre este conteúdo. Mais uma vez pedimos a vocês que se inscrevam no canal, deixem sua curtida e compartilhem também esse conteúdo com seus amigos nas suas redes sociais. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos!